Queria agradecer ao nosso pastor pelo convite feito. Ele me convidou durante a semana. E, claro, quando nós somos chamados para pregar a palavra do Senhor, nós não podemos negar. O Senhor nos abençoe nesse momento. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Malaquias 3. Para quem tem a Bíblia, Novo Cântico, página 816. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Fiquemos de pé para que possamos ler a palavra do nosso Deus. Malaquias 3, a partir do verso 13 até o 18. A diferença entre o justo e o perverso. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Que o Senhor nos abençoe este momento. A igreja pode tomar assento. Naquele tempo, os judeus, alguns sustentavam a ideia de que se o efeito da adoração ao Senhor não fosse a prosperidade, não valeria a pena servi-lo. E o Senhor aqui, o povo conversava com Deus naquela época. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? E eles falam, vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Aqui eles contestam ao Senhor, dizendo que não vale a pena. Se eles não conseguissem o que eles queriam naquela época, o que eles pretendiam, não valia a pena adorar ao Senhor. E ele vai mais além, ele fala, ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Aí eles falam daqueles que dizem, que isso até hoje ainda nós ouvimos, nós não precisamos de Deus para nada, nós temos tudo, nós conseguimos tudo e não precisamos de Deus para nada. E ele enfatizava isso naquela época, mas para a honra e glória do Senhor, sempre há os que temem ao Senhor, verdadeiramente temem ao Senhor. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. O Senhor sempre nos ouve. Quando verdadeiramente nós o adoramos, Ele sempre nos ouve. E Ele nos conhece. Eu não conheço, nem Deus conhece, falso adorador. Ou nós somos verdadeiros adoradores, ou não somos adoradores. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe quem o adora verdadeiramente. E esse Deus cuida de uma maneira tremenda, com carinho. Porque o Senhor, Ele não esquece aqueles que o adoram verdadeiramente.
porque o que Ele exige de nós é um coração quebrantado para fazer, cumprir os seus mandamentos e preceitos. A palavra de Deus nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que Deus quer que nós tenhamos, Ele vai permitir. Aquilo que Ele não quer, Ele não vai nos dar. Mas Ele não vai nos abandonar. Isso é que é importante. Nosso Deus não nos abandona em momento algum. Mas infelizmente a gente ouve muita gente dizer: eu não preciso de Deus para nada, porque eu tenho tudo. Mas o nosso Deus, Ele não desiste dessas pessoas que falam isso. Ele vai continuar, porque nós somos criaturas de Deus. Toda a humanidade é criação de Deus. Nós somos criaturas de Deus. E a prova disso é que quando um pecador se converte, né, aceita o Senhor Jesus, a festa no céu. Olha a alegria de Deus, né? Aquele que tanto disse que não precisava dele, né? Não preciso de Deus, que eu tenho tudo, se rendeu aos pés do Senhor. E Deus faz uma festa, né, juntamente com os seus anjos. Olha que maravilha, né? Então, esse é o amor verdadeiro de Deus. E, confirmando isso, nós vamos vamos abrir aqui em Jeremias 9. Jeremias 9 me fala também uma coisa interessante. Na página 663 da Bíblia Novo Testamento. Jeremias 9, versículos 23 e 24. O próprio Deus nos fala uma coisa interessante. Conhecer a Deus constitui a glória do homem. Olha que coisa maravilhosa. Conhecer a Deus constitui a glória do homem. Jeremias 9, 23 e 24. Vamos ler. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus. E saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo, justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. E nós temos que fazer as coisas que agradam ao Senhor. Ele, o próprio Deus, nos fala: o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E quando nós conhecemos verdadeiramente o nosso Deus, nós o adoramos em espírito e em verdade. Nós queremos estar sempre na presença de Deus. Não importa o que esteja acontecendo conosco, porque nem sempre nós temos dias agradáveis ou dias felizes. Nós temos os nossos dias de contrariedades, de ansiedades, até de depressão, né? Porque coisas que acontecem, coisas tristes acontecem na nossa vida, mas nem por isso deixamos de adorar o nosso Deus. Porque sabemos que Ele está conosco e Ele vai nos confortar. E Ele nos conforta, sim. Ele não nos abandona. Nós não queremos ter carro do ano, não queremos ter casarão, não queremos ter nada disso. Nós queremos adorar ao Senhor. E se for da vontade de Deus, Ele vai nos dar. Porque Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Mas o importante é que Deus não nos abandona. E Ele nos diz uma coisa interessante nesse texto que lemos em Malaquias. Ele fala a nosso respeito. Aqueles que adoram verdadeiramente o nosso Deus. Eles serão para mim particular tesouro. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos para Deus um particular tesouro. Cada um de nós somos um tesouro para Deus. Olha, quem diz isso é o Senhor Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único Deus vivo e verdadeiro. Olha aí como Ele se preocupa conosco.
nós seremos para Ele um particular tesouro. Que coisa maravilhosa, né? Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Servir a Deus só nos dá alegria. Servir a Deus só nos dá a certeza de que Ele enviou o seu Filho Jesus para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus nos diz que aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. E isso nos basta, porque nós cremos no Filho de Deus como nosso Salvador único e suficiente em nossas vidas. Nós não precisamos ter bens materiais ou coisas parecidas nesse mundo para que venhamos a adorar o nosso Deus. Não, nós adoramos o nosso Deus porque Ele é o único digno de adoração, de todo louvor e toda glória. E o nosso Deus, nós o adoramos porque Ele nos escolheu. Ele olhou para cada um de nós e nos chamou pelo nosso nome, porque é assim que Deus faz. Ele conhece cada um de nós e Ele nos trouxe para fazer parte do seu povo, esse povo maravilhoso que é o povo de Deus. Um povo que adora verdadeiramente o nosso Deus. Não precisamos de nada para que venhamos adorar o nosso Deus. A adoração ao nosso Deus é aquilo que o nosso coração sente em adorar um Deus vivo e verdadeiro, um Deus que cuida de nós a todo instante, a todo momento. E se nós analisarmos bem, a cada momento, a cada instante, nós temos a livração, né? Livramento de tantas coisas que poderiam ter acontecido conosco, mas o nosso Deus não permite. Ele nos livra a cada momento. Às vezes nem sabemos que tivemos aquele livramento, mas Deus estava ali junto conosco, porque Ele cuida realmente do seu povo. Ele sabe aqueles verdadeiros adoradores, aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele nos criou, Ele nos deu vida e nos deu salvação, através do seu Filho amado Jesus. Como negar um Deus maravilhoso como esse? Não há como, porque nós sabemos que Ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida. Que o nosso Deus possa nos abençoar cada vez mais, porque nós precisamos da presença de Deus. Precisamos conhecer verdadeiramente esse Deus. Nós oramos por tantas coisas que nós queremos, principalmente que os nossos familiares estejam conosco, adorando e louvando o nome do Senhor. Nós ficamos tristes, sim, quando nossos parentes, amigos, esposas, esposos, filhos não estão conosco na igreja para adorar esse Deus. Mas nós não desistimos, porque nós confiamos num Deus de poder. Assim como Ele um dia tocou no meu coração, Ele pode tocar no coração da minha esposa, dos meus filhos, dos amigos que nós conhecemos e amamos tanto e também não estão na igreja. A mesma coisa acontece com os irmãos, muitos aqui não têm os seus familiares na igreja, mas nós continuamos a orar, porque esse Deus, Ele não nos abandona, porque nós somos um particular tesouro para Ele. E se somos um particular tesouro para Ele, Ele não vai esquecer, não só de nós, mas também dos nossos familiares. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos dar ânimo, fortalecer a nossa fé, que nunca possamos desistir, que um dia nós veremos todos os nossos amigos e familiares na casa do Senhor,
louvando e adorando o nosso Deus. Então vereis, outra vez, a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Que o Senhor nos abençoe.